Começa agora o Gestão Unesp 2017. Aqui no estúdio da TV Unesp nós recebemos o pró-reitor de pesquisa, o professor Carlos Graeff. Professor Graeff, muito obrigada por sua participação aqui no Gestão Unesp. Eu que agradeço o convite. Professor, assumindo a pró-reitoria de pesquisa da nossa universidade, eu gostaria que o senhor explicasse qual o sentido e o significado que essa pesquisa tem para essa nova gestão. Então, a pesquisa é um grande diferencial em qualquer universidade de alto nível, como é o caso da Unesp. Então, se a gente for pegar dentro do sistema de ensino superior no Brasil, a gente pode diferenciar as várias componentes, né, as várias instituições, em especial pela produção de conhecimento, ou seja, pela realização de pesquisa. A pesquisa é algo fundamental e isso é muito claramente colocado nessa nova gestão, a pesquisa como sendo uma das prioridades da gestão, dado que a Unesp tem um passado muito importante de contribuições e a gente espera que para o futuro possa contribuir de forma ainda mais significativa. Professor, para garantir essa sustentabilidade da pesquisa, o que já vem ocorrendo há alguns anos no incentivo, como que a Pró-Reitoria de Pesquisa ela vai trabalhar junto aos cursos de graduação, aos cursos de pós-graduação, mediados aí pelas pró-reitorias, no sentido de fortalecer ainda mais a pesquisa em nossa universidade? Então, o Brasil passa por um momento de dificuldade econômica grave, a gente está vendo as consequências disso na parte de financiamento público e, obviamente, que isso vai afetar as atividades de pesquisa não só da Unesp, mas das nossas universidades parceiras aqui no estado de São Paulo, a USP, a Unicamp. E a estratégia, então, que eu acho que foi planejada em especial para esses próximos 4 anos, é justamente buscar uma sinergia maior das atividades de pesquisa dentro da universidade, envolvendo, obviamente, os alunos de graduação, de pós-graduação, em especial naqueles problemas que a gente enxerga que tem potencial de impacto social importante e dentro dessa perspectiva, então se o impacto social é importante, talvez a gente tenha a chance de conseguir financiamentos alternativos, então não ficar tão dependente das agências de fomento, que são, sem dúvida nenhuma, fundamentais para o bom funcionamento das 3 universidades, ou seja, estou falando de FAPESP, CNPq, FINEP, CAPES, mas buscar também outras fontes, em especial, possivelmente, da comunidade europeia, se a gente for pensar em termos de financiamento público, mas também de empresas que se interessem por problemas onde há um impacto social claro. Professor, pensando nessa questão de problema, a ligação com a extensão ela também é possível por meio da pesquisa. Sem dúvida. Então, esse é um das plataformas importantes dessa nova gestão, é a chamada transversalidade entre as várias atividades. Então, a gente vai buscar muito uma sinergia de funcionamento entre as várias pró-reitoras, né, entre as várias pró-reitorias. Em especial, no caso da pesquisa, a extensão é muito importante, isso vai ser detalhado com mais profundidade pela minha colega Cleópatra, mas eu já posso adiantar que várias atividades que antes eram classificadas como extensão estão sendo repensadas, então há um novo paradigma para atuação em extensão e claramente, cada vez mais, extensão é muito ligada à pesquisa. A gente enxerga isso principalmente nas atividades como, por exemplo, em políticas públicas, onde às vezes a linha que separa o que é pesquisa pura e o que é extensão fica tênue. Então vai haver, sem dúvida nenhuma, uma muito boa interação entre essas áreas, né, entre essas pró-reitorias. Além dessa relação muito próxima com as pró-reitorias, a Agência Unesp de Inovação também, ao conquistar seu espaço em 5 anos de atuação, ela também é uma ponte para a realização de pesquisas e conseguir também financiamento. Sim, foi muito bem colocado, porque uma das pontes importantes entre, voltando a questão da Pró-Reitoria de Extensão e a de pesquisa, vai ser a UIM. A UIM tem um início relativamente recente na Unesp, mas vem se destacando, não faz poucas semanas, recebeu um prêmio de nível nacional,
sobre a sua atuação. Então, é uma agência atualmente bastante compacta, mas de alta capacidade, com pessoas de altíssima qualidade. E, obviamente, que nessa interface, como eu coloquei, onde há uma interação muito forte com a sociedade, seja na parte de inovação, empreendedorismo, isso deve ser gerenciado principalmente dentro da UIM, com, obviamente, a nossa participação e a participação da Pró-Reitoria de Extensão. Nós antevemos que essa talvez seja uma construção que a gente deve produzir nesses 4 anos, que provavelmente vai ter um impacto bastante grande na forma como a universidade encara essas questões mais de inovação, empreendedorismo e tudo mais, com uma presença muito clara da agência de inovação. Sim. Professora, a inovação ela é uma das palavras-chave dessa gestão. No sentido da pesquisa, como inovar? Então, a inovação, da forma como ela foi colocada por essa gestão, é uma inovação muito abrangente. Então, no ponto de vista da pesquisa, do que a gente está tentando implementar, é uma inovação desde processos, então, desde questões, vamos dizer assim, que não são grandes revoluções, mas pequenas revoluções, mas que são importantes, por exemplo, a manutenção da efetividade de uma determinada atividade. Por exemplo, vamos colocar assim, questões bastante simples. Então, se eu estou pensando num determinado produto que já está no mercado, e a empresa, então, para vender esse produto, coloca embutido nele todos os custos. Se a gente consegue otimizar uma parte dos custos e baixar esses custos, a gente está fazendo inovação e, ao mesmo tempo, não é algo, vamos dizer assim, que está modificando totalmente o mercado. Mas é muito importante. Então, existem muitos exemplos no Brasil, e que a Unesp participou de forma ativa, em que os custos foram reduzidos de forma brutal com inovações geridas ou geradas pela universidade. Então, isso a gente tem que, de alguma forma, incentivar e, ao mesmo tempo, dar maior clareza, porque outra questão que é importante na inovação no Brasil, que é uma atividade relativamente recente, é que já há uma atividade relativamente forte, só que ela não é tão visível quanto, por exemplo, as atividades de pesquisa básica, que aparecem nas revistas e tudo mais, é muito mais visível, até pelos próprios processos, por exemplo, de avaliação, tanto de docente quanto dos programas de pós-graduação. A pesquisa básica é mais fácil de visualizar do que a inovação. Esse é um ponto que, com certeza, a gente vai estar atuando de forma a tornar isso mais transparente e incentivar. Outra questão que está presente no plano de gestão é um trabalho em rede. Como que se dará esse trabalho em rede pensando na atuação voltada à pesquisa? Sim, essa é uma questão muito importante, porque pela própria constituição da Unesp, que ela é espalhada pelo estado inteiro, ela é constituída por grupos de excelência em diversas áreas. E, infelizmente, a interação entre eles é um pouco dificultada pela questão simplesmente geográfica. Então, existem grupos de excelência em Araraquara, outros em Ilha Solteira, Guaratinguetá, aqui em Bauru e assim por diante. E, obviamente, que você não consegue, no dia a dia, conversar com o seu vizinho, como é o caso de uma universidade nos moldes do campus da USP de São Paulo, em que é cruzar alguns metros, uma avenida, uma coisa desse tipo. Então, os problemas atuais exigem conhecimentos multidisciplinares. Então, é importante que haja a comunicação entre as diversas áreas, em especial os grupos de excelência, para atacar problemas complexos, que a gente pode colocar desde situações ou exemplos de política pública. Por exemplo, se a gente quer melhorar o transporte numa grande metrópole como São Paulo, obviamente que não é um problema que envolve somente engenharia de tráfego. Então, a gente precisa saber alguma coisa também sobre sociologia e uma série de questões de computação. Então, é um problema que exige vários conhecimentos. Então, a ideia da Pró-Reitoria de Pesquisa e dessa gestão é que a gente, de alguma forma, incentive e crie condições para que
haja uma maior interação e a geração dessas redes. E a geração dessas redes, obviamente, que também tem outro aspecto importante, porque à medida que a gente congrega um número maior de pesquisadores e de excelência, a nossa capacidade de financiamento melhora muito, porque essa é uma exigência, por exemplo, se nós estamos pensando, como eu disse no começo, em conseguir recursos estrangeiros, em especial europeus, todos os editais europeus, os significativos da Comunidade Europeia, envolvem a criação de redes para tratar os problemas. Então, é importante que a gente comece a constituir nossas redes internas para que elas tenham capacidade de financiamento não só brasileiro, como também estrangeiro, e a gente possa atacar problemas mais complexos. Então, no próximo bloco, a gente comenta um pouco mais ações pontuais previstas para a Pró-Reitoria de Pesquisa da nossa universidade. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp 2017 está de volta e hoje nós conversamos sobre as ações da Pró-Reitoria de Pesquisa. Professor Graeff, nós comentávamos a importância dessa articulação entre as pró-reitorias, a UIM, a formação de uma rede, né, para essas pesquisas, envolvendo diversos pesquisadores. Eu gostaria que o senhor comentasse algo que consta no plano de gestão, né, do professor Sandro, do professor Sérgio e agora de toda a equipe gestora, que é a criação de um núcleo de pesquisa em ciências humanas, uma vez que se defende muito, né, nessa gestão a garantir a especificidade de cada área. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a importância dessas diferentes áreas e aí tendo como foco as ciências humanas. Então, as ciências humanas têm uma particularidade que é muito própria, que geralmente a pesquisa desenvolvida pelos alunos de pós-graduação e mesmo pelo pesquisador tem um cunho muito pessoal. Então, é muito comum que uma pesquisa numa área como filosofia ou religião ou qualquer análogo assim, na área de humanas, seja basicamente o aluno desenvolvendo esse tema de uma forma muito pessoal, isolada. Inclusive, em algumas áreas é até mal visto que esse aluno, por exemplo, um aluno de doutorado, publique a sua tese, seja num capítulo de livro ou num livro, com o seu orientador, porque basicamente a ideia é que todo aquele desenvolvimento foi feito por aquela pessoa e ela que tem o domínio. Isso é bastante diferente nas áreas biológicas ou de exatas, engenharias, onde o conhecimento é muito específico e a maior parte das pesquisas exigem combinação de vários conhecimentos. Então, o trabalho em rede nas áreas humanas é algo ainda pouco desenvolvido. Isso não é uma particularidade da Unesp, isso é no Brasil e no mundo inteiro. Então, a gente enxerga uma oportunidade interessante, em especial, como eu disse, na tentativa de atacar certos problemas de forma complexa, como eu acabei de mencionar, podia de novo voltar para as políticas públicas de segurança e temas correlatos, onde esse pesquisador de ciências humanas é uma peça fundamental para a compreensão daquele problema. Mas, obviamente, que ele vai precisar de instrumentos que normalmente estão no domínio de outras áreas. Então, a gente conseguir desenvolver núcleos de pesquisa, redes de pesquisa, com um enfoque na área de ciências humanas, eu acho que vai ser uma contribuição muito interessante, não só para a Unesp, mas eu acho que vai ser uma experiência que talvez gere frutos em outras grandes universidades, porque é uma questão de cultura. Então, é necessário que a área de humanas, em específico, comece a entrar um pouco mais nesse caldo de cultura da colaboração, do trabalho colaborativo. E, obviamente, que isso é bastante específico de área para área, então é um tema que a gente vai estar discutindo e analisando em quais áreas que a gente vai estar desenvolvendo essas redes. Isso vai exigir, talvez,
uma boa reflexão nesses primeiros meses de funcionamento da universidade, da nossa gestão. Professor, mudando um pouco o foco, né, a partir desse trabalho em rede, a infraestrutura é algo muito necessário para a realização de pesquisas de qualidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância da infraestrutura que já existe na universidade e daquilo que é preciso conquistar. Então, de novo, a gente remetendo a essa questão da origem da Unesp e a forma como ela é organizada, ela é muito distribuída em diversos campos. E isso, obviamente, que traz uma diversidade de situações muito grande. Então, existem, obviamente, campos onde a infraestrutura física já é muito bem consolidada, já existem laboratórios bem montados, enquanto que em outros essa infraestrutura é bastante carente, né, de desenvolvimento. Então, obviamente que pesquisa necessita de investimento. E, como eu já coloquei de novo, né, nós estamos num momento onde a crise econômica atingiu fortemente o Estado, todos os estados, o Estado de São Paulo em particular, e indiretamente, então, ou quase que diretamente a universidade. Então, essa é uma equação que a gente vai ter que lidar, especialmente nesses primeiros anos, né, até que a situação econômica melhore. E, de novo, eu volto àquela conversa nossa do nosso primeiro bloco, onde eu dizia que, em especial, para melhorar a infraestrutura, é muito importante a gente buscar fontes alternativas, sejam de origem pública, seja de origem privada, na construção de infraestrutura física, e poderia até incluir dentro dessa infraestrutura física, lógica, ou seja, internet, todas essas facilidades, em especial quando a gente está focando no trabalho em rede. Então, para o trabalho em rede é muito importante que haja uma boa conexão entre os vários grupos de pesquisa. O setor produtivo ele tem sido um grande parceiro da nossa universidade, então é importante, como o senhor já antecipou no bloco anterior, ter essa parceria cada vez mais forte para garantir essa sustentabilidade em meio a esse cenário de crise de financiamento. Exato. Em especial, também remetendo ao que a gente já discutiu um pouco, a parte de pesquisa em extensão, a extensão, obviamente, que tem um objetivo muito claro de atacar problemas atuais e bastante focados, e a tendência é que a gente possa, então, aproveitar esse conhecimento que a universidade guarda para atacar esses problemas atuais e gerar, então, recursos que a gente possa investir na infraestrutura da própria universidade e viabilizar cada vez mais boas pesquisas, tanto básicas, aplicadas e de extensão. Então, esse é o objetivo. Para dar esse suporte, além dessa questão da infraestrutura, existem os escritórios de pesquisa dentro da nossa universidade, sob responsabilidade da própria. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a atuação desses escritórios e como que vocês imaginam que deva ser a atuação nessa gestão. Nós pretendemos continuar, obviamente, com os escritórios em funcionamento, e nós detectamos de forma muito rápida, nós estamos há poucas semanas, né, atacando esse problema, que existe, de novo, uma diversidade muito grande em como estão funcionando esses escritórios nos diferentes campos, nas diferentes unidades. A gente entende que o escritório de pesquisa, da forma atual, tem um papel muito importante, mas ele poderá ter um papel ainda mais importante com a expansão da atuação da UIM. Então, a UIM, hoje em dia, só para ser rápida, ela é basicamente um escritório de análise de patentes, ou seja, de propriedade intelectual. E o que a gente pretende é que ele saia, ou seja, tenha uma atuação mais ativa no ponto de vista de busca de oportunidades com o setor produtivo, ou seja, ele mude um pouco a forma de atuação. E acho que o braço natural para essa atuação são os escritórios de pesquisa. Ao mesmo tempo, outra vertente importante da atuação dos escritórios de pesquisa deve incluir a internacionalização, porque, obviamente, que em grande parte a pesquisa que é feita na Unesp é de ordem internacional e é preciso dar um suporte para esses pesquisadores que hoje em dia já têm uma forte atuação no exterior. Nós temos vários exemplos de pesquisadores que estão desenvolvendo
por exemplo, produtos na Inglaterra, e eles têm essa dificuldade. Quando eles vêm para a Unesp e apresentam um projeto, por exemplo, olha, eu vou trabalhar junto com a empresa X na Inglaterra, existe toda uma dificuldade jurídica, burocrática, com quem que eu falo, como é que eu faço para que isso ocorra. E a gente gostaria que o escritório de pesquisa fosse esse foco para qualquer pessoa que tem uma ideia de pesquisa bastante clara com empresas ou com o setor produtivo, tenha um suporte, tenha um local para resolver os seus problemas, que seria o escritório de pesquisa. Então, esse é um pouco o futuro que a gente visualiza para os escritórios de pesquisa. E pensando na internacionalização, que também é uma grande bandeira que a nossa universidade tem levantado há alguns anos, a pesquisa ela tem sido um grande fomento a essa internacionalização. Sim, é natural que, como disse, das várias atividades que a universidade exerce, né, de formação de pessoal, geração de conhecimento, aqui tem uma clara tendência a internacionalizar é a pesquisa, porque conhecimento não tem fronteiras. Então, conhecimento gerado no Brasil, se for de boa qualidade, ele vai ser útil aqui, mas vai ser útil na China, nos Estados Unidos, na Alemanha. E então, de novo, eu remeto lá, um dos desafios do escritório de pesquisa é facilitar, então, que os pesquisadores possam ter uma gerência de sua pesquisa de uma maneira não só nacional, mas também internacional, e ele facilite um pouco esse contato também, porque em muitos casos há uma busca por conhecimento e por parcerias, como eu disse, muitos dos editais europeus exigem parceiros em diversos países, então esses países vêm até nós buscando parceiros, olha, nós estamos submetendo um projeto numa área aqui de histologia ou do que seja, e nós gostaríamos que a Unesp participasse. Quem são esses pesquisadores e como que a gente pode montar um projeto de forma conjunta? Então, esses são alguns dos desafios que a gente gostaria de facilitar em muito a vida dos nossos pesquisadores. Para a gente encerrar, professor, o que se espera para este primeiro ano de gestão à frente da PROP? Nesse primeiro ano, num primeiro momento, dado as condições financeiras, o que a gente vai procurar é fazer uma reflexão bastante positiva sobre justamente os passos que nós gostaríamos de dar nos próximos anos e tentar, então, bolar os mecanismos, as formas de atuação que levem a Unesp na direção que a gente acredita que seja o melhor para a Unesp, ou seja, internacionalização, pesquisa em rede, um foco na interdisciplinaridade. Então a gente vai estar, nesse primeiro momento, fazendo muita discussão interna da maneira mais efetiva de que a gente possa trilhar esses caminhos. A gente entende que a Pró-Reitoria de Pesquisa deve atuar muito mais como um catalisador do que uma agência de fomento. Então, a ideia é que a PROP possa facilitar a vida dos pesquisadores, mas facilitar, ou seja, ajudar eles a conseguir financiamento, a conseguir os bons parceiros, conseguir atacar os bons problemas. Então, é nesse sentido que a gente vai fazer uma discussão bastante profunda, mais profunda que a gente conseguir, para que a gente atinja os objetivos que a gente já mencionou de forma razoavelmente aprofundada durante esses minutos da nossa discussão. Professor Greff, eu gostaria de agradecer então a sua participação aqui no Gestão Unesp e desejar sorte a você e a toda a equipe que compõe a própria nessa nova gestão. Muito obrigado. Muito obrigada. O Gestão Unesp 2017 fica por aqui. Acompanhe as demais entrevistas com os gestores da universidade ao longo de nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.